se a tua contribuição com a sua história tiver um espacinho ali e for bacana e relevante para ajudar aquela pessoa, legal. Ok. Mas às vezes eu acho que essa coisa de você estar disponível para as pessoas. A vida é um aprendizado. Então a gente tem tanta informação hoje, né? Você tá na rede social, o tempo todo você tá lá com informação e tal. Mas, cara, se preocupa com o que você tá aprendendo, né? Aprenda algumas vezes com as crianças essas conexões genuínas, porque você vê criança, elas vão lá, ela brinca com os outros e não sabe se ela é A, se é B ou C, tá feliz, tá se divertindo junto. Então não leve coisa pro coração e se conecte com as pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao episódio, o 5º episódio da 22ª temporada. Não é episódio de fechamento, se vocês lembram que tem um episódio, uma sobe e puxa a outra depois também. Mas um convidado... Esse vai ser um episódio especial. Não pensei no nome. Até o final desse episódio vocês vão me ajudar aqui, vocês vão refletindo, mas eu vou pensar no nome. Por quê? Porque a gente tem um convidado hoje super especial. Pessoal, normalmente tem dois, você sabe. Um dos convidados teve um tema familiar, mas não tem problema. Porque é um episódio que não era combinado, mas vai ser super especial. Por quê? Porque o convidado tá aqui do meu lado, aqui o super co-host, vocês vão ver de novo. Este meu co-host, que já sentou do outro lado, falou de uma pessoa que ajudou a vida dele, a inspiração, a carreira dele. E quem é essa pessoa hoje? É a pessoa que está sendo convidada. Então, por isso, para vocês entenderem como é um episódio especial, que hoje o entrevistador, o co-host, vai entrevistar a pessoa que foi uma inspiração para ele. Então, se prepara aí que tem muita história e emoção, tá? Mas antes disso, então vamos lá. Sigam o canal, já aperta para seguir o canal, enfim, que tá entrando agora pela primeira vez, tem muita história legal aqui. Já aperta o sininho para lembrar quando tiver vídeos novos. Já pode dar o like antecipado, que vai ser incrível esse bate-papo. Compartilha com os amigos, pessoas que precisam entender de histórias inspiradoras para poder seguir sua carreira. Mas para mim, o mais importante, comentem se o Léo estiver escondendo alguma coisa. E esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo. Se esquecer, você comenta aí pra gente, tá? Então vamos lá. Como você já conhece, antes de falar dos convidados, eu queria agradecer os apoiadores que viabilizam a gente levar esse conhecimento gratuito para vocês. A gente tem esse cuidado muito grande aqui com apoiadores, porque como a gente está falando de pessoa física, eu estou num ambiente de confiança, tem que ser empresas de confiança. Ou empresas que eu contratei ou que algum amigo contratou diretamente, que a gente sabe realmente que é de confiança. Então, nessa temporada, os patrocinadores, a Primeira Motiva, é uma das principais empresas de relacionamento comercial. Porque você fala relacionamento, cara, não é call center, não é venda. Então, ela vai junto contigo criar estratégias para aumentar as suas oportunidades de negociação, inclusive em modelos de negócio. Não preciso contratar licença. Não, a gente pode virar sócio do projeto. Deixa eu mostrar o digital, deixa eu fazer isso. Então, super... obrigado a Motiva. E eu gosto de dar algumas referências. Uma empresa que está há mais de 20 anos, por exemplo, com uma Claro, com um cliente, mostra a qualidade da empresa. Então, obrigado a Motiva. O outro patrocinador, a Uso Space, esse espaço bacana que vocês estão vendo, está num cenário diferente, quem está maratonando. A Uso Space agora está com o 3º estúdio, e a gente está gravando com esse aqui diferente para a gente puxar mais as cores, para convidado aparecer mais. Então, a gente vai fazendo em lugares diferentes. Então, obrigado a Uso Space e... Galera que quiser gravar o seu conteúdo, seu vídeo, seu infoproduto, vídeos, hoje em dia se usa muito vídeo para você fazer relacionamento com o cliente. Aqui em São Paulo, perto da Consolação, metrô próximo, estacionamento. E só pra você ter uma ideia de valor, você consegue gravar aqui por menos de R$200. Então você imagina que é super barato, tá? E o outro patrocinador exclusivo só dessa temporada, que é a Indie House. Então a gente tá chique, é empresa internacional, uma empresa de plataforma de tecnologia, omnichannel, incrível. Arrebentando, obrigado aí, Helder e todo mundo. Então esses são os patrocinadores e os apoiadores. A Bidu tá desde a primeira temporada, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. O Vilnu, cliente SE, um abraço, o Vilnu tá com a gente desde a primeira temporada também. A Link2Go, startup que dobra de tamanho todo ano aí com Data Analytics. Então, minha época eu não conseguia colocar speech nem que era cara, e hoje em dia a Link2Go tá conseguindo fazer a gente para ficar olhando só a voz do cliente, esquece agora tráfego, né? Então, obrigado, time da Link2Go. Hivesoft, que é um orgulho nacional, né? A empresa de hunt de TI, outsourcing de TI. Você não precisa contratar mais o cara da tua empresa. Deixa eu contratar a Squad. E empresas de fora do país estão contratando programadores profissionais do Brasil via Hivesoft. Super obrigado por estar ajudando. E para fechar também, para tirar a onda internacional,
a Sync Solution com a Live Person, a Sync Solution dos principais integradores de tecnologia do país, e a Live Person, a principal plataforma de atendimento assíncrono no país. Uma empresa que tem 25 mil clientes B2B no mundo, a empresa que criou o WebChat, então você sabe mais ou menos quem é a pessoa, por isso que a gente tá falando que tá chique, tá? Obrigado, meus amigos, apoiadores e patrocinadores. Vocês vão ver esse conteúdo incrível que a gente vai estar levando. Então, para começar, primeiro eu queria agradecer, Tarifa. Obrigado por você estar aqui de novo, irmão. A gente pediu uma ajuda. Não, cara, por onde você tá? Você tá aqui por perto? Vem aqui, me ajuda. Obrigado por você topar estar aqui agora do lado de cá. Já teve do lado de lá entrevistando, para poder me ajudar a entrevistar essa super fera que não era combinado, tá, gente? Mas que bom que você tá aí. Totalmente surpresa, viu? Né? Pra perceber que não é combinado mesmo, velho. Eu fiquei surpreso. Na hora que eu vi o Léo, eu falei, não é possível, né? Não, e ficou ouvindo assim a voz de caralho. Eu falei, não é. Abri a porta e falei, porra, Léo, não é possível. Não. É um prazer, cara, tá aqui, pô. Acho que é um Obrigado momento... por estar apoiando também bacana, hoje. Motiva, pô, a gente apoia aqui o projeto e, né, mais uma vez eu preciso falar aqui do meu LinkedIn, apresentação. Não, eles vão ter que jogar. Quero saber detalhe, vai ter que jogar. Márcio Tarifa. Márcio Tarifa, ou Márcio P. Tarifa ali no Instagram. Não, no Conexão. Joga no YouTube, Márcio Tarifa, pra você ver o episódio dele, pra você descobrir os segredos dele. Ah, legal. Boa aí. Então, agora vamos no fera. Léo, a gente sempre gosta de agradecer aqui, eu gosto de agradecer por tudo, mas primeiro, obrigado pela agenda corporativa. Eu que agradeço. Então, acho que a gente poder encaixar, vir pra cá, a gente sabe que não é fácil, enfim, que acontece. Mas o que eu gosto sempre de agradecer pra todo mundo aqui é pela generosidade de você falar um pouquinho de quem é você pra inspirar outras pessoas. Porque normal no nosso mundo corporativo, você vai para o evento falar da empresa, falar de tendência, falar de mercado, mas você abrir um pouquinho da sua vida, que, cara, se servir de inspiração para uma pessoa, acho que a gente tá valendo, né? É sucesso. Então, super obrigado. Então, quem assiste já sabe. Para começar, a gente chama aqui de rodada de LinkedIn, só fala o seguinte: quem é o Léo no mundo corporal, para quem as pessoas sabem? Só para eles se conectarem com a pessoa, mas a gente vai arrancar que a gente não quer saber nada de empresa, tá bom? Boa. Mas super obrigado, irmão. Ó, eu que agradeço estar aqui, super importante, né? Acho que eu venho acompanhando o trabalho, vi o Marcinho aí no último dele, e é bastante inspirador, né? Acho que esse momento é super importante. Bom, eu sou o Leonardo Mota. Essa semana, inclusive, divulguei aí meus 49 anos de idade, 31 anos de carreira. Legal. E eu gosto sempre de enfatizar essa questão profissional um pouco, que eu tenho bastante orgulho, né? Porque eu comecei lá atrás na 4A, né? No atendimento, como operador, e eu acho que essa jornada é uma jornada inspiradora. Sem dúvida. Né? E que é importante a gente ressaltar aqui que é um trabalho super importante no nosso segmento. Sim. Né? A origem foi lá. A origem foi essa, cara. Tem uma noção, na época que saiu o anúncio lá no jornal, era telefonista e telemarketing. E eu não sabia direito o que era, né? Como você falou, sua idade, você pode falar da 4A, né? Posso falar da 4A? Já pode falar. Com certeza. Do nome 4A. Pessoal vai... E aí, tive essa jornada bacana, né? Então, trabalhei aí dos 31 anos, 23 em outsourcing, EPS. Legal. Fiz toda uma jornada ali de operador e saí como diretor. E aí resolvi, em algum momento, falei, putz, agora eu quero passar para o outro lado estratégico ali. E obviamente que você tem que se reposicionar. Sim. E aí entrei na aviação como coordenador de atendimento. Passei por 2 grandes companhias aéreas aqui importantes no Brasil. Saí como gerente de uma delas. E há 2 anos eu estou no Banco Pan, como ali o head de atendimento, gerente executivo de atendimento, com toda a parceria de muitas empresas que eu já trabalhei e que hoje são super importantes aí nesse relacionamento. E é bem legal, né? A gente fez esse caminho parecido, foi operador também, a gente foi terceira e vira depois do outro lado, e é legal que sempre o resultado é melhor. Fantástico. E quando você consegue sentar nas 2 cadeiras é melhor, né? Então vamos lá, lembrar do Léo, o Léo tá hoje no Banco Pan, beleza, mas agora vamos começar a parte boa para vocês se inspirarem nessa história incrível dele. E aí, antes de fazer, eu vou fazer a primeira e depois você emenda uma pergunta, vamos lá. tá bom? Mas antes da primeira pergunta, um ponto importante. Quem está assistindo não é só do mundo corporativo. Tem familiares, amigos de escola, amigo de infância, blá, blá. Então, vamos lá, apelidos. Mas apelido não é apelido de doação que todo mundo tem. É aquele que virou nome. Aquele que você fala o seguinte, ó. Putz, se tá chamando aqui, eu sei que é da minha família. Mota. Mota ou Léo Mota. Ó, se for da escola, quando for da tua infância, eles chamavam de quê? Então Mota. Era sempre Mota. Sempre Mota, Assim, tiveram aqueles... Eu me formei muito cedo, né? Eu terminei lá o 2º grau com 16 anos, então você imagina. Meu pai sempre teve uma máxima com a gente que era, olha, você quer trabalhar, mas você primeiro tem que estudar. Então, desde muito cedo a gente foi incentivado a estudar. E eu tinha uma diferença ali com a minha irmã de 1 ano de idade, ela colocou ela na escola e entrei junto, porque a gente não conseguia se separar. E aí, com 16 anos, eu já terminei o 2º grau ali.
Tiveram, porque eu era muito novinho e tal, aqueles apelidos, mas assim, era sempre Mota. Eu e minha irmã, sempre Mota. Os Mota, Mota Se aqui, você Mota estiver lá onde você nasceu e tudo, as pessoas vão chamar de Mota também. E muitas empresas hoje, muitas pessoas do meio corporativo, o Mota é o Leonardo Mota. E Então, quando era Mota criança ficou. também? Quando eu era criança também. Não era Leozinho? Não, você acredita? Caramba, Tinha Mota, legal. uns... Porque, ó, imagina, eu entrei na escola, era aquelas saias e calça de sarja, né, que usava. sim. E eu usava short, né? Aí o pessoal chamava de vezes de quê? Calcinha, Short. shortinho, não. Porque eu era o único piquititico, eu era gordinho, mas assim, sempre Mota. Mas não vira o nome. Não. É porque tem uns apelidos que depois Então, vira a marca. Léo Ah, mesmo. na chamada, A vida depois. inteira você pode ser chamado de Léo, né? Dependendo da ideia. Sempre Léo Mota ou Mota. E na chamada, Mota. Que aí teve um momento que eu e minha irmã nós diferenciamos, né? Eu avancei, ela ficou, e aí o Mota ficou pra mim. E aí ficou ali. Boa. E quando você encontra, às vezes, com amigos da infância, assim, amigos de Olha, pouco. das quinta pouco. série A, B ou C. Não, só são bem pouco. poucos, bem poucos. Muita gente... eu vim pra São Paulo, né? Eu tô em São Paulo já há 25 anos. Então, já sou paulista aqui. Isso faz E eu criei uma proximidade com os novos amigos aqui, e os amigos antigos dessa época foram criando suas famílias, foram indo para outros estados também, foram fazendo outras coisas. Então, hoje, quando eu vou ao Rio, são poucos que são dessa época, Que consegue. mas que são poucos. são aqueles queridos, chamando Mota. meu Mota, Tá bom. muito Então é o Leonardo Mota. Dois Mota, vezes, hein? dois vezes. É. Então vamos começar então. Então é bom que as pessoas conectaram, já que você falou aí da infância do Mota e começou novo, e que seu pai falava bem, né, de estude primeiro e tudo isso. Sim. O que você que te remete assim à tua origem? Você fala o seguinte: a primeira, putz, Wellington, as pessoas que me conhecem hoje, eu tenho umas duas características, duas, que essa aqui é meu DNA, tá ligado? A minha origem. Porque a gente acaba, com a vida, a gente vai se adaptando, vai aprendendo algumas coisas, a gente vai se lidando melhor com cenários, mas, e eu não tô nem falando de valor, tem uma coisa que são valores aqui, mas tem alguma coisa que, assim, essas duas minhas características estão ligadas às minhas raízes, o meu DNA, isso aqui é o Mota lá do Leonardo Mota que nasceu, que essa aqui não sai nunca? Cara, sempre eu tive um selo, assim, que é a comunicação e relacionamento. Então, eu sempre transitei muito bem em todos os lugares, com todas as pessoas. E é engraçado que isso foi uma marca, assim, para poder estabelecer com que eu queria conduzir até a minha vida profissional. Porque eu sempre me comuniquei muito bem. Na escola, lá nos bairros. Eu falava com todo mundo, com a professora, com a pessoa da limpeza. Eu sempre fui muito curioso, eu queria saber da história das pessoas. Isso desde muito pequeno. Então isso ficou uma marca para mim. Legal. Né? E até hoje, inclusive, as pessoas pontuam e comentam com a questão do relacionamento. Eu sempre fui uma pessoa de muita... Tá na multidão. Perfeito. Tá com muitas pessoas. Perfeito. Né? Então essa virou uma característica desde muito cedo. E acho que por essa facilidade de eu transitar em várias camadas, eu também fui me aproximava muito assim de professor, professora. Então ali eu já fui construindo quem eu queria me espelhar, quem eu, sabe? Então foi fazendo uma construção bacana. Se a gente perguntasse para a pessoa da tua escola quem era o Léo, a comunicação, era o cara que interagia, que todo mundo resolvia conflito. Na hora de apresentar trabalho, você apresentava? Eu apresentava o trabalho. Gostava de apresentar. Representante de turma? Era sempre todo mundo falando, o Léo fala bem, o Léo tem letra bonita, o Léo escreve bem. Mas você... Tem um episódio muito legal que eu gosto de falar, assim, que já foi episódio profissional, mas ele é muito interessante. Meu pai arrumou um emprego pra mim no Rio de Janeiro, de office boy. Foi assim, um dos... Imagina, você acabou o segundo lugar com 16 anos. Meu pai, na cabeça dele, há uns anos atrás, né? Não vai ficar em casa vendo televisão. Perfeito. E meu pai vivia arrumando emprego pra mim, tá capinar quintal da vizinha. Mas quem tá trabalhando? E eu achando que ia ganhar um cascalinho, não, era tudo tempo de graça. Ah, não era? Eu falava com a vizinha assim. Aí, velho, então, pô, cara. A dona Eugênia ali, tá com o quintal dela precisando capinar, você vai lá capinar pra ela. A pessoa, obviamente, que chegava. Porque por mais que eu tivesse naquela coisa que a gente tem, né? Quando tá criança, adolescente, aquela revolta de que, vou lá. Eu chegava com esse meu jeito, conversava, boa tarde, não sei o quê. Então eu sempre ganhava um lanchinho ou um trocadinho. Você lembra do primeiro? Qual foi o primeiro? Foi capinando o quintal dessa senhora. Capinei tudo errado. Fiz um monte de buraco. Eu devia ter ali, nos primeiros, meu pai já com uns 14 anos.
Porque, Não, melhor é ficar pegando tudo cheio de buraco, galera. porque ainda ganha um cascalho, ganha lanche, ainda ganha café. Que legal. E aí teve uma... Quando foi para ser profissional mesmo, meu pai trabalhava numa distribuidora de fios, esses fios de alta tensão, Tá. e eles forneciam para um distribuidor, que era também um distribuidor de peças de automóveis. Uhum. E aí ele falou assim, cara, eu tô trazendo a pessoa que trabalhava na rua pro escritório e tô precisando, meu filho. Legal. Meu filho tá com 16 anos, acabou o 2º grau, ele precisa trabalhar. Não, mas a gente vai assinar a carteira dele, tudo direitinho, tal. Tem café da manhã, almoço, e era pratão lá. Tinha um cozinheiro, vida maravilhosa. E meu pai chegou num dia, mãe, você começa a trabalhar? Eu falei, começo? Em quê? Você vai... E eu não sabia, assim, imagina. Andar. Eu sabia andar, eu fiz Senac. Terminei Senac, eu estudava à noite. E aí, sabia aí, óbvio, me virava, mas assim, cara, falava assim, você vai no banco tal, você vai agora na loja... Eu não sabia muito, né, assim, qual é o ônibus. Beleza, cheguei lá, só pra dar uma resumida, fui trabalhar de office boy, mas um dia um menino que era o office boy e que foi pro escritório, ele passou mal. Aí o que fizeram? Me pegaram pra eu emitir nota, porque precisava emitir nota. Minha letra é redonda, parece letra de menina. Uhum. Já ganhou. Eu fiz muito caderno de caligrafia, que na nossa época tinha que fazer caligrafia, datilografia. Legal. E emiti um monte de nota, o dia emitindo nota. Deu calo no dedo. Ó, o Léo soltou mais uma, datilografia, hein? Datilografia. Entregando a idade. 180 toques, tá? E tinha que dar processo seletivo era de outro toque por outro. Exatamente. Aí, beleza. Dia seguinte, normal, vai pra rua trabalhar, não sei o que. O dono da distribuidora falou, não. Quem foi essa menina que emitiu essas notas aqui? Ah, não foi menina, é um menino novo, não sei o que. Não, volta o Rodrigo pra rua e ele vai tirar nota. Olha, e foi o primeiro momento de vir. E promoção, a primeira promoção aí. Já ganhou, Eu ganhei ali pela minha letra, você acredita? E esse ali quanto? 16, era isso? Já era 16 para 17 anos. E aí fiquei ali um ano, mais ou menos, trabalhando ali dentro do escritório. O menino virou meu maior inimigo, porque ele não queria voltar pra rua. Fez ele voltar pra rua. Só que depois nós viramos grandes amigos. Eu conheci relacionamento, né? Porque eu acho que eu sempre também tive um lance de tentar entender um pouco o momento do outro, né? Tá. Então eu não fui pro embate com ele. Eu falei, eu vou conquistar esse cara, calma. Deixa eu conquistar ele. E aí foi legal. Legal, porque naturalmente a pessoa já vai ali pra briga privada. Vai pro embate, vai virar meu inimigo mesmo e eu vou provar que eu sou melhor porque eu vim pra cá. Mas você tem contato com ele ainda hoje, não? O Rodrigo não tem mais contato com ele, não. A primeira promoção já foi minha primeira promoção. Rápido, né? Que já manda uma aí, Pô, eu tenho uma pergunta já aqui, pô, né? Você é a sua empreitada, né? A gente conhece o Léo, gestor, líder, né? O cara que tem um talento ali executivo. Eu queria saber, nessa sua transição ali, se você, quando tinha 15, 14, você já tinha uma ideia do que você queria ser? Eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. Isso eu sempre soube. Né? Porque eu sempre me desdobrei bem, me virei bem. Então, já tinha um caminho ali. Quando eu entrei para o atendimento e que eu vi esse mar de pessoas, mar de possibilidades, né? E a gente acaba que, quando está trabalhando em outsourcing, em EPS, você tem que fazer muitas coisas. Você tem que fazer um pouco de RH, você vai fazer um pouco de planejamento, você vai sabendo ali. Mas eu sabia, eu tinha convicção que eu não queria ser um analista, por exemplo, assim, de tráfego, de financeiro, porque eu não queria trabalhar sozinho. E com o que você aprendeu? Comunicação, como é que foi? Cara, foi muito natural e foi com a minha mãe. Minha mãe era uma comunicadora nata. Minha mãe era aquela pessoa que andava pela comunidade e sempre em prol das outras pessoas. Isso minha mãe tinha de fantástico. Minha mãe era, assim, uma pessoa que zelava pela comunidade. Então, você imagina, minha mãe era uma moradora muito antiga ali do bairro. Pra você ter uma noção, as duas famílias mais antigas de lá, de Vargem Grande, é a Mota e Mesquita, que é do Evandro Mesquita. Minha mãe já namorou o Evandro Mesquita, tá? Caramba, e eu falo pro meu pai, eu poderia ser filho de um astro. Mas eu sou filho do maior ainda. Isso aí, muito bem, muito bem. Anônimo, mas um... Aí seu pai vira pra você e fala assim, pô, e quem disse que você não é filho de um astro? Pois é. Não, mas a gente brinca com isso. Então, eram as duas famílias mais antigas ali, de onde minha família morava. Então, minha mãe, como ela foi criada ali, ela foi conhecia os caras que viraram vereador, que viraram deputado, porque era todo mundo da escola dela e tudo. Então, quando começaram a criar as comunidades em volta dali, porque assim, os terrenos em Vargem Grande são muito grandes. Sim. Né? Assim, são sítios, né? Hoje tá tudo loteado, porque as pessoas aprenderam a ganhar dinheiro, né? Assim,
Inclusive, a minha família tá nessa, Mas ela começou a pedir cesta básica. E aí ela começou a fazer eventos. Que, inclusive, a minha mãe, ela foi em um desses eventos que ela se emocionou e que ela começou a ter um infarto. Porque ela já estava nesse trabalho social já há algum tempo, zero fins lucrativos. Sim. Às vezes até trazendo gente para morar na minha casa, para dormir na minha casa. Ela falava, a gente coloca mais água no feijão. Então, eu venho dessa estrutura de pessoas que pensavam nas outras e que se comunicavam. Minha mãe. Meu pai é um cara um pouco mais pacato, que hoje tá no... Mas é bom que tem equilíbrio, por isso que deu certo, porque teve equilíbrio, né? É por isso que, assim, pô, pra você naturalmente ter a comunicação, eu sei que tá no seu DNA, né? Suas perspectivas aí naturais. Mas normalmente vem. Né, de uma pessoa. Pô, e a mãe... E a minha mãe era essa pessoa, e aí ela fez o último evento que ela fez, a minha avó, a mãe dela, foi dado o depoimento, porque era a pessoa mais velha que estava no evento. E ela começou a se emocionar, infartou, e infelizmente teve um infarto fulminante. No evento? No evento. Caramba, isso... No depoimento, quando tava dando o depoimento da sua... Eu já trabalhava na Atento, eu era supervisor na Atento, eu já morava sozinho, né? E porque eu já tinha entrado na 4A e depois virou Atento e tudo mais. Tanto que ela teve 3 infartos, né? Ela teve lá na hora do evento, depois um no hospital. E depois, e assim, dizem, né? Que assim, as lendas contam, porque a única pessoa que ela não tinha visto ainda era eu, porque eu tinha trabalhado. E aí eu recebi a notícia, saí correndo. E aí deu tempo de eu ir lá falar, e ela tava até relativamente bem, brincando com o enfermeiro. Você vê o grau da comunicação da pessoa, infartando. E zoando o enfermeiro. Meu filho mora em porque o enfermeiro era pequenininho. E ela falava assim, o meu filho, porque essa coisa de 4A, Atento, terceira, eu não conhecia, né? Sim. Meu filho, ele é supervisor da Telefônica, porque eu era... supervisor da... Você fez o crachá, né? O meu filho, falou, me apresentando para o enfermeiro. Olha, meu filho é um supervisor da Telefônica. De orgulho, né? De orgulho. Então, assim, eu acho que essas raízes me trouxeram para isso, né? Para ser esse comunicador no meu dia a dia e saber que é com isso que eu queria trabalhar. E eu queria trabalhar com pessoas. Sempre nessa questão de desenvolver, apoiar e tentar ajudar as pessoas a construírem ali no seu processo de carreira. Você ajudou muitas pessoas, enfim. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Mas teve algum momento, Léo, que... você fala assim, deu merda. Tem uma dúvida? Não vou conseguir, ou alguma coisa, porque, de novo, quando você vai para empreender é isso, né? Você tá bem, você falha. Você tá bem, você tem... E dependendo do mundo corporativo, você tá bem, pô, ferrou, é demitido. Você tá bem, acho que vai acontecer. Teve algum momento que, assim, falou, cara, ferrou. Sei, vai dar merda. E quem pegou e ajudou? Porque o que acontece, e aí você conhece bem, o Tarifa... Não, só conhece o Brasil, quem sabe das grandes capitais. As pessoas têm um pouco de dificuldade de referência, porque acho que para ser referência ou tem que ser um grande executivo, ou tem que ter estudado muito, ou pega ele só porque o cara é um chefe ou um diretor, e às vezes a gente tem pessoas do nosso lado, ou tem o seu João da padaria, que pode dar uma super referência pra gente, e as pessoas às vezes têm dificuldade, ou de se abrir, óbvio que não tem que ser para todo mundo, né? São as conexões que você tem. Mas também acha que tem dificuldade de buscar apoio, e de repente o apoio está mais próximo do que a gente imagina. Teve algum momento que... E também que, assim, que é importante, a gente não é super-herói. Tem momento que dá pane também na gente. Teve algum que marcou, assim, com certeza mas teve algum que marcou, você falou assim, cara, isso aqui fudeu. Teve vários momentos, inclusive até hoje existem esses momentos, né? E aí acho que, como você trouxe bem, a gente estava aqui no bastidor falando um pouco, eu sempre consegui ter uma referência ali de uma pessoa que, para mim, de bem-sucedida e de maturidade e de que pudesse me apoiar, ali o meu pai. Sim. Então, meu pai é um cara que não tem um estudo acadêmico, mas, obviamente, tem uma experiência de vida bem bacana. Perfeito. E em vários momentos eu, cara, achava que ou eu ia ser mandado embora, ou eu não ia conseguir, né? Principalmente logo ali no início que eu precisava... para ganhar uma promoção, para conseguir crescer ali dentro do trabalho, eu já tinha que começar a fazer faculdade, já tinha que começar a estudar. Perfeito. Só que você imagina, uma pessoa que mora em Vargem Grande, trabalha no centro, eu não conseguia... Várias vezes eu dormi no ponto de ônibus,
Ou eu pegava ali na Praça Tiradentes, pegava um quartinho de R$5, porque eu tinha que estar no dia seguinte de novo pra trabalhar. Aí. E uma vez meu pai me falou uma coisa assim, que eu falei pro meu pai, falei, putz, eu acho que eu vou voltar a trabalhar em shopping. Porque eu morava, antes eu comecei a trabalhar, quando eu saí lá do office boy, eu fui trabalhar em shopping, no Barra Shopping. No Barra Shopping ali para Vargem Grande, era rápido. E eu virei pro meu pai e falei assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir estudar, eu não sei se eu vou conseguir ir todo dia pro centro e vir pra Vargem Grande, porque chega uma hora e não tem nem mais ônibus para voltar. E aí meu pai falou só uma coisa pra mim, falou assim, você tem que decidir o que você quer da sua vida. Agora, pensa bem o que você vai querer fazer, porque você tá indo pro caminho sem sacrifício. E aquilo ali ficou na minha cabeça, martelando. E aí eu falei assim, bom, eu vou, minimamente eu tenho que tentar, eu não posso desistir. E eu me deparei com vários momentos, assim, tipo, perder o ônibus, aí depois só tem o próximo quando são 4 horas da manhã, e aí você chega em casa, você tem que já chegar, comer, tomar banho e voltar de novo. Então, mas isso me preparou muito, me deu muita musculatura para outras adversidades que vieram depois. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que o meu pai, mesmo não tendo grandes estudos ou planejando uma forma de me falar, né, que assim, hoje eu consigo entender que foi a melhor forma possível. Né? Não, e aí, isso é legal pra quem ajuda e tudo, que a gente já falou aqui, ele não te deu caminho, ele só te provocou. Só me provocou. É isso, é exatamente. Porque, e eu penso também muito assim, eu acho que as coisas e os nossos valores, tudo, já tá tudo meio que construído aqui. Sim. Você tem que ter essas provocações para você encontrar. Sim. Né? Sim. E ali foi o primeiro. Só que aí, pros próximos, ficou mais fácil. Porque eu também não precisei toda hora ficar ali recorrendo. Eu comecei a ponderar, né? Eu comecei a entender. E eu até comecei a avaliar os momentos. Porque às vezes surgiram oportunidades que eu falei assim, não é a hora. Porque senão eu vou ter que largar isso aqui. Boa. Então eu vou segurar, porque às vezes você fica, pô, vou ganhar mais. E pra quem tá começando a carreira, 300 conto. É uma diferença. É uma diferença. Né? E eu sempre tive uma outra coisa, assim, que era, independente da minha situação financeira, obviamente que não, né, assim, tô dizendo que é melhor, que funciona para todo mundo. Claro. Mas eu sempre tentei me espelhar e olhar assim, quem são as pessoas que estão evoluindo, estão indo bem, como que elas se comportam, como se elas se vestem. Não vou conseguir chegar ali, mas minimamente um similar, me ajeitar um pouquinho mais. Então eu comecei a perceber que tinha uma questão de imagem, de comportamento que eu devia seguir também. Sim. Né? Então eu fui abrindo essas percepções e jogando os meus momentos, né? E pensando, cara, beleza, tá batendo aqui na porta um dinheirinho a mais, mas eu não vou dar conta, então não vou agora. Ou de repente fala assim, pô, realmente eu tô preparado, né, pra isso aqui? Talvez ainda não, mas vou chegar. Boa, já emenda outra. Pô, já tem uma pergunta. Cara, fugir aqui de clichê, né, cara? Então já tem uma pergunta super nova aqui, que é uma dos caras que eu mais conheço que é bem vestido. O Léo é um cara sinônimo de, porra, meio elegância. O Léo é um cara, todo lugar que ele vai tá sempre bem alinhado. E esse cara aqui, por incrível que pareça, né, quando eu lembro que lançou a loja Zara, o Léo foi o primeiro cara a me levar lá. É verdade. Apresentou a Zara. Falou, pô, mas sim, e o Léo sempre, cara, me deu muito toque. Tô aprendendo até hoje, mas não cheguei nesse status. Acho que eu nunca vou chegar, viu, cara? Porque o Léo tá outro nível. Quando você chega e fala, Léo, consegui, vou chegar, vou impressionar. Pô, o Léo acabou com você. Pô, é sério, é isso. Esse era o seu melhor, pô, o Léo é o melhor. Eu queria saber, pô, da onde, né? Quem te ensinou, cara? Porque, assim, eu acho que até para um homem, né? É algo bem difícil. Porque, assim, porra, eu, né, vim também de uma realidade que não fazia nem barra de calça, né, bicho? E aí com o Léo, né, você vê que o Léo tinha desenho, já tinha loja. Falava, não, você vai usar o tamanho X, porque essa loja tem corte. Ele olhava pra mim de longe e falava, pô, Marcinho, cara, tem alguma coisa aí. E o Léo sempre se preocupou. Tem alguma coisa errada. E aí, pô, da onde que é isso? Cara, da onde que veio? Assim, eu acho que tiveram alguns momentos importantes. E eu acho que tem uma coisa também importante que é legal pontuar. Eu sempre tive uma exigência comigo, que não necessariamente era com o outro. Mesmo eu dando ideias ou dando toque. E aí eu vou falar um pouco também de quando eu era criança. Então, obviamente, que eu vou falar aqui, assim, tem um viés de preconceito, mas
que eu também entendo a cabeça do meu pai. Tá. Então, quando eu era pequeno, eu sempre desenhei. Eu desenho até hoje. Se eu pegar um retrato, eu sei desenhar. Isso vem do meu pai. Meu pai desenha. Então, e os projetos que meu pai faz hoje de marcenaria, é ele que faz. Então, meu pai é autodidata nesse sentido. Que legal. E a minha família inteira, por parte do meu pai, tem facilidade com tudo que é manual. Então, eu e minha irmã mais velha, a gente tem essa facilidade de desenhar. Só que eu comecei a desenhar o quê? Vestido. Que legal. Terno, não sei o quê, mas eu fazia muita boneca, aquelas que você montava aquelas roupinhas e você ia montar ali. E meu pai foi vendo aquilo, ele foi me podando. Talvez hoje eu estivesse numa outra carreira, um estilista, alguma outra coisa assim. Mas ele foi me podando. Então, isso já veio de mim. E minha mãe falava uma coisa pra mim assim, que quando a gente é uma família humilde, então a gente sempre saía, os momentos maravilhosos, felizes de comprar roupa, era sempre Natal. Então o pai ganha um 13º a mais, vai lá e compra uma roupinha, porque a gente sempre herdava coisa de primos, de primas e tal. E minha mãe falava que desde pequenininho eu apontava pro mais caro. Diz ela, que eu apontava que eu já tinha gosto. Certeza que esse cara vai passar vergonha, vai fazer eu passar vergonha aqui na loja. É melhor. E aí ela tentava assimilar. Legal, né? Então eu acho que isso já vinha comigo. Que legal. Eu acho que isso foi represado em algum momento por conta dessa história ali, né, do meu pai na época. Acho que foi até uma maneira de talvez ele querer me proteger do mundo ali naquela época, que hoje é outra coisa, graças a Deus. É isso aí. Mas era uma maneira, eu super entendo. Não acho que seja certo, não acho que não apoio algumas coisas que aconteceram. Mas eu olho pra trás. Muito vinculado ao que ele viveu ali, né? Meu pai da roça. É outra geração aí. Meu pai brincava, meu pai tem um defeito na mão. Meu pai, ele dá tchau assim. Porque ele brincava com o irmão dele, sabe como? Um com uma foice do lado, outro com a foice do outro. Porque o meu avô era feirante. A minha imagem hoje com o meu avô eu no morro de verde, né? Debulhando feijão. É essa a imagem que eu tenho, aquele feijão que vira aquele chocolate. Então eu vivi isso da feira, né? E meu pai, enquanto adolescente, ajudando ali, brigava até que a foice cortou a mão do meu pai até aqui. Então meu pai hoje dá tchau assim, esses dedos não levantam. E ele tá lá na marcenaria dele. E outra. Não é impeditivo pra nada. Pô, não, isso aqui E é verdade. E aí eu acho que essa coisa que a gente tá falando da imagem é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que a questão da imagem, ela fala muito antes de você. Sim. Então, quando você consegue se perceber qual é a mensagem que você quer passar, eu acho que ela já... Isso não quer dizer que você tem que andar grifado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu já andei muito de Brás, já andei muito de... O negócio é você conseguir dizer o que você quer para aquele negócio que você está se propondo a fazer, qual é a imagem que você quer falar. E eu acho que chega uma imagem que ela fala antes. Então, eu sempre tive esse cuidado, né, dentro principalmente do meio corporativo, mas obviamente eu trouxe pra minha vida pessoal também, porque eu sou um cara que, embora eu tenha 49 anos, eu pareço ter menos, né, então às vezes eu uso umas roupas mais descoladas, mas tudo eu acho que tá relacionado ao ambiente que você tá indo. Eu também não vou pra um casamento. Então, mas esse é um ponto legal, Léo, que assim, dentro do... Se o pessoal tinha pedido fazer um curso de supervisão, eu fui falando com... Toda vez que eu ia pros call center, eu juntava os supervisores pra gente... Não, a gente tem que retribuir tudo que a gente conquistou. Com certeza. E aí pediram pra fazer e o pessoal... Não, inclui um módulo de inteligência emocional. Até pediram para um outro de feedback botar um módulo extra lá no curso digital. E tu vai lá, pessoal, você pega lá, acessa lá, se acessar, vocês vão ver lá para líder iniciante, tá? Líder iniciante. Legal, eu já dei um overview ali, eu achei o teu time, né? O feedback da galera. O feedback da galera se amarrou, né? Mas uma coisa que eu fiz questão de falar lá foi sobre o tema de vestuário, que as pessoas acabam confundindo. Porque uma coisa é você tá num ambiente mais despojado, sei você quem é, mas assim, gente, você tá num ambiente profissional. Sim. E as pessoas confundem. Eu fui numa operação que pareceu que ela tava em casa. E isso influencia no teu trabalho, né? Porque se você acha que você tá em casa, você tá mais relaxado, você tá num ambiente profissional. E eu falo, você vai no casamento com essa roupa? Não, mas eu tô no casamento. E por que o trabalho não é diferente? Não tô dizendo pra você ir da melhor roupa possível, mas por que você não se adapta? Porque pelo simples fato de você estar assim, estou vestido para o trabalho, estou trabalhando... É diferente assim, não, aqui é super legal, eu posso ficar à vontade como eu estou em casa. Cara, mas você não está em casa. Não. Mas eu vou te falar uma outra coisa. E aí não é, só pra você falar, só que as pessoas confundem. Pô, eu não quero ser quem eu sou mesmo, gosto de colorir. Vai de colorir, não é... Não. Eu tô falando de que as pessoas assim,
Nós estamos falando da sua identidade. Você não pode perder. Eu tô falando o seguinte, você sendo você não iria de uma forma diferente por enquanto de namorar? Por enquanto sendo você? Então, quem é você no ambiente de trabalho? Não é, pô, todo mundo lá usa blazer, terno formal, tem que usar blazer. Não é isso. É só assim, como é você em casa, como é você no casamento, como é você se for um encontro, Então, como é que tem você no trabalho e não você dentro de casa, entende? Porque as pessoas têm vergonha de falar isso, é porque as pessoas falam errado. Porque ela vai pra uma linha de... Você foi cirúrgico agora. E é um ponto que, inclusive, pô, da galera que tá fazendo home office, a galera não tá abrindo nem a câmera, né? Que é uma questão que, pô, não sei se, né, o vestuário acho que pega muito, mas principalmente, né, a questão de como você pensa com a porra. Mas a pessoa já sabe que aquilo ali não é legal. Não. Mas ainda assim faz, porque não abre a câmera. Trabalhando no home office. Cara, não é possível. Tem gente que fala assim, cara, eu vou, trabalho dentro da minha casa, mas ele troca de roupa, se arruma pra trabalhar. Eu ia falar isso agora, porque eu acho que assim, tem 2 momentos, independente de trabalho. A pandemia, eu não me permiti nenhum dia trabalhar de pijama. Porque você fica com a sensação que a cama não saiu de trás de você. Perfeito. E o que eu falo assim, você tem que olhar, aí falando do ambiente corporativo, você tem que entender qual é o dress code da empresa. Sim. Se o dress code da empresa te permite a você ir de calça jeans e malha, ou de bermuda, não quer dizer que você vai de bermuda, de moletom sem cueca trabalhar. Então, por quê? A qualquer momento, e eu provoco isso na minha equipe, eu falo, se eu não estiver e você tiver que me representar numa reunião com o presidente, você vai se sentir bem. Não tô falando do presidente, como ele vai te olhar. Você. É o cuidado que você tem com você. Então, eu, na pandemia também, fiz uma reflexão de que era, primeiro, eu preciso tirar esse... Eu sempre acordei cedo, né? Quando eu chegar no trabalho, mesmo quando tava na pandemia para trabalhar, eu sempre acordei cedo, gosto de tomar meu banho. Eu gosto de me arrumar, porque primeiro eu tenho que me respeitar. Eu tenho que cuidar de mim. Perfeito. Quem eu sou? Eu sou meu amigo ou não sou meu amigo? Perfeito. Entendeu? Então eu tenho que cuidar de mim. Então eu gosto de me olhar e de saber que eu fui na padaria e que, cara, se eu for atropelado... Minha mãe falava isso. Se você for atropelado, você não pode estar com as calcinhas e com as cuecas furadas. Minha mãe falava assim. Era. Minha mãe não deixava a gente ter uma meia furada. Até no momento do acidente, né? No momento do acidente, o cara chega lá cortando sua calça, você não tem... Graças a Deus, a gente, uma família humilde, minha mãe via, calcinha furou, cueca furou, jogava fora e falava pro meu pai, vamos apertar e vai comprar para as crianças, porque tá precisando, não era comprar roupa para sair, era tá precisando comprar calcinha, sutiã e cueca. Então eu aprendi isso ali. Legal. Assim, eu acho que assim, são aprendizados que a gente vai trazer das nossas raízes e tudo mais. E tem o teu também, o seu autocuidado. Então, eu na pandemia, eu não trabalhei nem um dia de pijama. Perfeito. Eu não trabalhei nem um dia com aquela meia feia que o povo ficava trabalhando, porque mesmo, na pandemia foi assim, eu entrei na Gol. Com 3 meses, antes de passar do meu prazo de experiência, a gente recebeu a notícia de que a gente fazia 900 voos por dia, e a gente passou a fazer 30 voos por dia, e voos emergenciais, para transportar médico, enfermeiro e político, né? Cara, as minhas pares, que você conhece bem elas, tinham, cara, 20 anos de... Quem que eu pensei que ia ser mandado embora primeiro? Se tivesse alguma coisa. Falei, eu. Cara, mas assim, ali fui eu que fui... A gente tava com as salas de treinamento bombando. Quem foi dar a notícia que as pessoas estavam sendo demitidas? Fui eu. Fui lá, porque as pessoas estavam tão... Porque imagina, eu estava entrando naquele mundo ainda, por mais que eu tivesse uma afinidade que eu saí de uma companhia e fui para outra, eu realmente tinha mais afinidade ali com a Gol, eu não vivi 20 anos que elas viveram. Então você imagina o que elas... o sofrimento delas. Sem dúvida. Elas não conseguiam, elas ficaram em choque quando receberam a notícia. E eu falei para elas, eu vou falar com eles. E a gente só fez um combinado. Quando a gente voltar a voar, vocês todos serão recontratados. E nós fizemos e cumprimos o combinado. Óbvio, não recontratamos quem já tinha arrumado outro emprego. Mas nós priorizamos a lista. Então, acho que desde ali também já fui mostrando quem era o Leonardo, que podia contar e tudo mais. E imagina, fui para casa com 3 meses. Como que eu ia conhecer as pessoas da empresa? Marquei a agenda com todo mundo, virtual. Fui conhecer o cara do marketing. Como que eu entro? Eu tenho que me apresentar? Vou abrir a câmera. Então eu não posso sair com o meu pijama ali. Então eu acho que esse é um ponto super importante para as pessoas terem cuidado. E que as pessoas têm que falar sobre isso, os líderes têm que falar sobre isso. Importantíssimo. Cuidar. É difícil. Tudo é ligado à intenção. Assim, eu lembro, tem pessoas que eu conheço, enfim. É tudo sobre intenção. Porque às vezes a forma da condução, que você falou muito bem, da comunicação que você gosta, a intenção...
a forma como você consegue explicar, e você deu um exemplo, isso é bom pra você, isso é bom pra companhia. Exato. Olha o momento de você, que acho que isso fica muito, muito evidente. E aí, nessa linha de como é que eu consigo comunicar e tudo isso, teve algo que você vivenciou, que você, assim, cara, aprendi o que eu não vou fazer. E assim, aquela coisa, de novo, deve ter tido vários, mas um que marcou, que você falou assim, cara, isso aqui eu aprendi que eu nunca vou fazer isso com ninguém, ou enfim, se eu puder compartilhar para os que não faça. Cara, eu tive um momento ali que foi uma vez que eu era do atendimento e aí de repente fui ser administrativo e passei a ser um administrativo direto de um grande executivo. Então eu vivia dentro da sala dele com ele o tempo inteiro. Então você começa a observar vários comportamentos, mas eu acho que um que para mim assim, ficou muito marcado e que às vezes quando você está numa posição muito alta você acaba eu não sei se é a posição, tem muito que é da pessoa também, né? Mas que é a questão de você anular o outro. Que é você simplesmente fazer com que a pessoa entre e saia vazia e que ela não seja importante. Que você faça questão que ela perceba que ela não é importante. Que é o pior. Então, isso me matava. Isso me deixava... Frustra. Porque às vezes a pessoa estava ali querendo trazer um momento, uma ideia... Que era... A gente tem a tendência, infelizmente. E aí isso eu acho que eu posso falar... com certeza. Às vezes, quando a gente está em cargos mais altos, a gente tem a tendência de achar que o que é bom é aquilo que é piracotécnico, que é a última... E aquela ideia, aquela sugestão, a mais simples, que vai ser a mais fácil de você implementar e talvez fazer uma transformação e que engajar as pessoas, porque você está se comunicando e conectando com as pessoas, né? Que vai ser a mais fácil. Você acha que não vai? Não, já vai ter resistência. Porque você acha que você já viu acontecer. É isso aí. Mas você pode ter visto em outro momento, em outro ambiente, em outra empresa, em outra cultura, e que, cara, deixa a pessoa Perfeito. Tá livre para ela poder colocar as ideias dela. Boa. Então, esse é um ponto que para mim me marcou muito, porque assim, eu ficava pensando ali, quem sou eu aqui que sou assistente? Será que ele também já não me ignorou várias vezes de coisas que eu falei aqui e percebi e eu não dei conta disso? De repente você tá tão ali. E eu tô tão ali dentro. E aí eu comecei, eu não vou me contaminar. Porque eu tava começando a pensar que talvez eu tivesse. Porque quando você é e eu não vou falar o nome da pessoa, porque em 2 momentos da minha vida eu tive com grandes pessoas que eu era o braço direito e as pessoas me apelidavam no nome daquela pessoa. Olha. Você conhece uma. E as pessoas me apelidavam. E essa pessoa primeira, ela é muito conhecida. Já morreu. Não tá mais aqui entre nós. Aí eu falei, não, tem que me desvincular dessa imagem aqui. Peraí. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou vou falar o meu sobrenome. Quando essa pessoa fosse Mota, eu era Motinha. Falei, opa. Depois no link aqui do vídeo a gente vai colocar os nomes lá. A gente vai colocar os comentários lá pra galera seguir. Pra pessoa um monte de gente tá acompanhando. Não tem problema não. Um monte de gente tá acompanhando. Sabe quem é. Eu vou ajudar, pessoal. Eu prometo que eu vou ajudar. Obviamente, dessas 2 pessoas eu tirei coisas muito boas também. Vamos legal. Mas Léo, você falou um tema que assim, a gente... Existem umas coisas que são explícitas e às vezes tem as coisas que são... menos, vou nem falar implícita, que é menos explícitas que são ruins. Que um exemplo de você podar que acontece muito, é o raro que acontece com frequência, né? Que assim, eu preciso do time, você quer animar o time, criatividade, tudo isso, o cara vai fazer uma apresentação pra você, aí depois você pega, troca a cor dessa aqui, troca esse formato do gráfico, troca... A comunicação foi, a informação tá, a informação tá. Mas por que tem que ser do teu jeito? Por que a informação não pode ser do jeito dela? Aí quando você começa a podar... Que há a criatividade do assim, outro. Eu tô dando um tema que pra colocar a identidade dele, né? E aí, quando você vai ver, mudou tudo. Eu tô dando um exemplo que, assim, perdeu, né? 99% das pessoas que vão estar aqui, os líderes, falam assim, alguém já fez isso uma vez, ou então tá vendo alguém fazer, porque assim, vou só abrir uma aspas. Existem algumas coisas de técnicas que, a gente vai apresentar pro presidente alguém, ele é mais visual, ele é mais isso, mas precisa ser do teu jeito. Você ensina pro cara pra que ele faça daquele jeito. Não, e assim a pessoa troca a cor do slide, não, só fazer que foi meu. Você tem o dress code da empresa, você tem a cultura, você sabe quais são as palhetas, você sabe quais são os PPTs padrão, pega aquilo que tá bom, não necessariamente. E tem uma coisa que você falou agora que eu acho super legal e eu queria só enfatizar, que assim, e a gente falou um pouco lá, quando eu trouxe o exemplo do meu pai, e que mudou muito hoje em dia. Hoje a gente tem os grupos de afinidades, né? Então, que eu acho que
quando a gente fala de cota, é uma polêmica. Mas, assim, eu vejo que tem profissionais que são a favor e tem profissionais que são contra. Eu sou super a favor, tá, de botar as vagas afirmativas, porque a gente sai um pouco primeiro que você dá oportunidade, tem gente que nem chega, nem consegue se candidatar. Pela cor da pele, pela sua sexualidade, sua opção, enfim. Você começa a dar a oportunidade da pessoa ter o espaço, e eu gosto de dizer que quanto mais plural for o seu time, mais rico são as conversas. Porque você traz culturas e traz coisas diferentes. Só que hoje, os executivos têm a tendência a contratar quem é mais parecido com ele. Não vou falar só do executivo, não. As pessoas querem ficar mais próximas de pessoas que isso tem criatividade? O que isso traz pra você ir de ganho, entendeu? E você, assim, o que eu vejo, Léo, e até pra gente, já pensa na pergunta de novo, Léo, só pra gente, senão a gente vai começar só a empresa. Eu tô puxando aqui. Cara, vamos voltar pro Léo, mas aí eu quero deixar um recado aí pros líderes. É pra vida pessoal de... Não. É legal assim, pô, eu acho que até tem um ponto que eu queria evitar de entrar, né? Porque, pô, falei com o Léo quantos anos? Mas o Léo tem esse DNA, né? De você reconhecer o funcionário que teve uma ideia, né? Então, inúmeras vezes, teve apresentação para inúmeras pessoas, e o Léo, mesmo não participando da reunião, ele falava, não, essa ideia aqui, quem fez isso aqui foi o Tarifa. Aliás, né, ele se preocupou, tá, mas é do meu time e tal. O Léo sempre nomeou as pessoas, né? Sempre conheceu. Você não precisa roubar uma ideia de alguém, ou pegar assim, para poder ter um valor de alguma coisa. Isso tá no DNA do Léo total, né? Mas isso é legal, porque assim, você trouxe um tema de cota, que assim, pra mim as pessoas elas têm preguiça de discutir temas, e aí acho que aqui o tema não é cota, né, cota. Fala o seguinte, as pessoas fazem as coisas pela metade. Que eu falo o seguinte, pô, se eu tenho que dar oportunidade àquelas pessoas que não teve acesso, aí beleza, aí a pessoa fala assim, sou legal, eu tenho a cota. Aí você bota aquela pessoa num ambiente onde as pessoas tiveram acesso completamente diferente. Aí você bota a pessoa pra dentro e ela fica assim, perdido e não tem um acompanhamento diferenciado, não tem isso. Eu tava tendo uma discussão com o negócio de faculdades. Se fosse verdade, para uns são verdade, outros não, se é verdade que não tiveram o ensino, alguma educação, então o processo básico eles deveriam ter mais aulas, algumas coisas para tentar... E igualando, não adianta você jogar a pessoa no ambiente onde ela não está preparada, aí muitas delas entram e a gente desiste. Perfeito. Por quê? Porque, legal, eu abri a porta para entrar, mas botei no ambiente e eu não ajudei a pessoa a reduzir a diferença. Então, quando você faz isso de forma genuína até o fim. Que é um processo, né? Não é você facilitar, né? O líder que está aqui, não. Sim. Pô, legal, eu trouxe uma pessoa menor aprendiz, eu preciso tratar essa pessoa diferente do que o outro. Porque seja o que for... Qual é a característica daquela ali? É PCD? Ok. Então eu preciso tratar de nada. Não adianta eu chegar no meio da reunião, tratar todo mundo igual, calma. De repente a pessoa tem uma limitação de audição e a pessoa não tem o mínimo cuidado e fala assim, senta aqui mais perto de mim. Dúvida. Então, são esses cuidados que acho que agora, com o tema das conflitos de gerações, que cada vez mais eu tenho que tratar as pessoas de formas individuais. Perfeito. Não vai conseguir acertar todo mundo, mas se você conseguir acertar um e aquela pessoa desdobrar, vai funcionar. Porque eu tive exemplo, e aí, acho que eu já falei em todos os episódios dessa temporada também, porque foi recente. Meu filho, semana passada, acho que a semana passada, passando tão rápido os dias, falou, pai, já convenci um coleguinha, tô convencendo os outros para poder participar da Olimpíada de História. Que porra é essa? Game, Pergunta campeonato game, futebol, tecnologia. Com história no meio... Desde quando você passou a gostar disso? Não, porque não sei o quê. Quem que mais gosta? Não, porque a Revolução Francesa, aqueles caras... Que legal, né? Meu. Olha. E aí, o que me chamou a atenção? Não só o professor foi capaz de conectar ele com a história, mas que, de novo, talvez ela não tenha feito isso com todo mundo, mas ele entendeu quanto ao ponto de ela estar mobilizando internamente. Por quê? Porque alguns líderes querem acertar em todo mundo e às vezes, talvez façam assim, cara, eu não vou acertar todo mundo. Deixa eu acertar nesse aqui que é influenciador e ele depois vai me ajudar com o restante dos times. Porque você não dá você ser super-herói. Não, e tem que contar com o time pra isso, não tem jeito. Não. Assim como na sua vida, você tem que contar com seus amigos. Até pra poder fazer inclusão de outros amigos também. Eu tenho várias rodas de amigos que são diferentes, de momentos diferentes. Eu convivi entre amigos que não se gostavam, sim. mas sempre consegui promover esse ambiente de respeito, pelo menos. Porque assim, a pessoa não me fez nada. Se você teve algum
com a pessoa, aí é uma particularidade sua. Mas enquanto eu estiver numa festa da minha casa, enquanto estiver num encontro que foi promovido por mim, cara, minimamente vamos viver de forma saudável, né? Então eu acho que a gente tem que trazer esse olhar para a vida da gente. E eu acho que é da coisa do meu DNA lá atrás, da minha mãe e do meu pai. Da simplicidade, da comunicação simples e tal. Eu sempre tive essa coisa de que, cara, primeiro é respeitar as pessoas. Então acabou. E a partir do momento que você tem essa base aqui, você consegue navegar, transitar em qualquer lugar. Legal. Boa. Ô, Léo, assim, desse assunto mesmo, né, sobre amizade. Cara, quem que é o Léo fora, né, do ambiente corporativo? O que você gosta de fazer, né? O que você tem de hobby, de lazer, que é uma coisa legal pra caramba. Hobby maravilhoso agora, que tô encantado, que é tomar café da manhã, sábado e domingo, em lugares diferentes. Olha. Explorar vários lugares. Se você tá no meu Instagram, você vai ver. E aí, isso é legal porque, assim, tem trazido pessoas... assim, o meu Instagram pessoal tem bastante seguidores, mas as pessoas não tinham tanto interesse por algumas coisas, porque, assim, eu postava muita coisa indo trabalhar, falando do trabalho, eu passei a falar de mim, do meu momento, desse momento que é... E eu gosto de acordar cedo. Então, assim, eu tô... Vamos falar de uma coisa legal. Eu não sei se é... legal. Eu não sei se tem alguém... Isso é legal, acordar legal, né? Legal. Cara, eu tô acordando 4h30 da manhã todos os dias, você acredita? Até final de semana? Até final de semana. Caramba. Você acredita isso? E eu tô acordando 4h30, mas olha... Vai dormir que hora? Calma, olha que legal que tá acontecendo comigo, porque não tá sendo um peso. Eu tô acordando 4h30, das 4h30 às 5 eu leio umas páginas de um livro que eu tô lendo. 5 eu levanto, faço um cafezinho, tomo meu café, vou pra academia. Coloquei uma meta de fazer minimamente 6K todo dia. Então, minimamente. Mas na rua não, na academia? Não, na academia. Porque ainda tô preparando meu joelho que não tá 100%. Mas a semana passada que eu fiquei em Fortaleza foi na praia, na orla. Foi outro padrão. Outro padrão, outro naipe. E aí, cara, eu saio da academia e começo o meu processo de... Aí eu já tinha tomado aquele cafezinho, tomo um outro café, que já é o processo de começar o meu momento de ver minha roupa, ver trabalhar, tal, não sei o quê. E aí eu vou dormir ali pelas 10 horas da noite, mas sempre também pegando um objetivo ali, seja de algum projeto pessoal ou um livro para ler. Então isso, cara... Dormindo 10, você não estaria 6 horas de sono, 7, enfim. Então tá sendo bem... Sabe quando você parece que você tá se realimentando, assim, sabe? Tá se nutrindo. Legal. Porque tá sendo leve. E aí, chegando no meu sábado e no meu domingo, como eu tô acordando muito cedo, eu chego muito cedo nos lugares. E eu posso ir em lugar longe, por exemplo. Mas na semana você já fica preparando? Na semana, então, porque muda, né? Você fala, pô, eu preciso, eu tenho essa necessidade, mas é uma coisa natural. Não, mas é natural, porque aí o que acontece? Entre uma coisa que a gente tá falando um pouco antes, que você precisa desanuviar, você precisa ver besteira também. Então eu fico ali no TikTok. TikTok é um lugar maravilhoso pra referência de viagem. TikTok, eu não entrei ainda no TikTok. Cara, eu acerto mais pra piada. Olha daqueles momentos assim, de nada a ver pra tua cabeça. É bom também. Eu nunca entrei no TikTok, pô. Eu tô atrasado demais, né? TikTok e Hawaii, tem os dois. Tá muito bom o TikTok, cara. E assim, eu obviamente que ali depois vai ficar trazendo pra você aquilo que você tá. E você é o algoritmo, cuidado com o algoritmo. O algoritmo já vai trazer pra você. Mas, cara, assim, ele é uma ótima ferramenta pra você ver questões de lugar, viagem e tudo mais. Então eu fico ali vendo. Toda vez um lugar diferente. Que legal. E não repete de jeito nenhum. Não, repito. Quando eu gosto muito. Final de semana é isso. Tem um lugar que eu, por exemplo, você já foi no Zedeli? Não. Abri um jardim, mas eu gosto de ir no raiz, do centrão. Que legal. Centrão ali, sabe? Então eu vou lá, cara, e tem o espaço do lado de fora, tem o espaço lá dentro, geralmente eu fico do lado de fora, eu levo meu tablet, que aí eu fico lendo, e eu fico tomando café, e lá o café é refil. Eu amo café, né? Que legal. Eu não gosto muito de expresso, tomei, tava delicioso aqui, viu? Mas eu prefiro mas aqui na expresso, esse aqui não é? Quer dizer, não sei como é que é. Uma cápsula, né? Não é cápsula, não. É um que você faz e o negócio vai... não, ele moe na hora. Isso que tem esse tem toda uma torre ali, tá legal. A máquina vai moendo na hora. Eu sabia que você ia vir, pô. Café gourmet aqui. Já providenciou aqui um café diferente. E a máquina vai moendo na hora. Gostoso, tá legal. Aquela coisa do expresso. É diferente, né, isso, né? Porque hoje em dia, até de expresso, você pega um quadro... Lá no banco tem isso legal, porque lá no banco você tem a opção de cápsula e você tem a opção, e vem o cafezinho pra área, coado,
embalado bonitinho, na garrafa. Então a gente toma café o dia inteiro, assim. Que legal. Eu amo café. Então eu criei agora esse hobby novo, que é tomar café em lugar diferente, para começar o meu dia, começar o meu final de semana. Final de semana. E na semana? E agora eu já tô com programação lá no Rio, já pra ir conhecer E lá na no lugar. semana? mas que você ele- faz? Não, na semana é na minha casa. Na semana é esse processo que eu te falei. De acordar cedo e tomar Na na minha academia. Na semana, academia. não tô como que você me conheceu um momento que era fitness, né? Eu tive. Era academia, trabalho, academia, casa, trabalho. Eu era muito mais fit, assim, um corpão e tal. Pô, o Léo foi um dos caras que eu conheci da primeira vez, assim, na vida, que eu vi um cara no almoço fazendo academia. Porra, eu falei, cara, não é normal isso, cara. 2 vezes Não é no dia. normal. Pô, tá trabalhando. Cara, e agora? Não, agora, cara, já almocei, cara, eu tô indo pra academia. Mas, Léo, você não almoçou, cara? Não, depois eu almoço, cara, tomei um café pesadinho aí, vou pra academia. Daqui a pouco, cara, eu Eu ia voltava. pedalar. Ele já tava lá na empresa. Eu falei, cara, Já mas tinha você já tomado fez? banho e me Já trocado. tinha feito academia, já tinha, cara, se trocado, já tava E outro. depois no final do dia, de novo, Possível, cara. à noite. Agora você tem o tema da... O Marcelo, abraço Marcelo, Teoria da Arrumação da Cama. Total. O livro lá. É a primeira coisa que eu faço de manhã. Eu vou começar... eu tô Total, pensando- total. Porra, não, porque... Marcelo. Do Santiago. Sim, total. Eu primeiro formo minha Primeira atividade. Arrumo minha cama. Como é que era? A primeira coisa a fazer bem feita, a primeira coisa... Eu faço isso. É recente, mas é a primeira coisa que eu faço. E, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda a arrumar a minha casa. A cada 15 dias ela vai e depois eu mantenho porque é sozinho, né? Então é tranquilo. Então ela foi hoje. E aí eu deixo os combinados, né? Porque assim, eu gosto de fazer minha cama, envelopar bonitinha, botar no seu travesseiro, não sei o que, edredom, tal. Agora ela já tá aprendendo a fazer. Só que eu deixo já organizadinho. Que pra ela também é bom, porque ela vai fazer pra outras pessoas, né? Então ela fazia uma cama, fazia. Mas assim, não prendia o lençol, não sei o que e tal. Depois eu chegava e arrumava. Mas eu já fui ensinar. Aí eu falei, vamos ver como que ela vai... o meu fica bagunçado. Pô, eu sou privilegiado, pô. Eu não arrumo a cama, eu sou o primeiro a também acordar, então minha esposa tá dormindo. Depois, tá dormindo. até lá, ela que Essa atividade aí, essa atividade aí é dela, pô. Mas é um privilégio, né? Um privilégio. Léo, até pra... Falando que assim, acho que aqui a gente vai até amanhã, se a gente botar aqui no shopping, até amanhã. Com certeza. Ó, a gente falou de encontrar no Rio, mas, putz, vai ser... eu não acordo cedo e eu sou da noite. Não, tem que ser. Mas a gente Mas, eu tô Embaixo, na frente de 2 cariocas que estão paulista, cara. Assim, é até sacanagem. O cara fala assim, vamos se encontrar no Rio. Esses caras podem se encontrar em qualquer lugar que são. Eu conheço um e no outro. Pô, que isso. Agora, assim, o que antes da gente ir para as perguntas de fechamento que a gente gosta, eu queria que fosse o seguinte. Acho que a gente tem repetido aqui um mantra também, que a gente nos parabeniza pouco, a gente nos agradece pouco, a gente tudo tá sempre pensando no próximo. E acabei de... Não, vamos pro próximo. E de vez em quando a gente faz coisas incríveis e, cara, pô, parabéns pra mim. A gente não celebra. brincou no outro que, cara, calma aí, parabéns pra mim. E tem um segundo ponto que eu acho que é importante, que é a gente prestar atenção nas pessoas. A gente tem como a gente fazer diferença na vida das pessoas e as pessoas às vezes não prestam atenção. Eu gosto de dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vim para São Paulo. Se um dia aconteceu, eu já deixei recado aqui, mas não aconteceu, né? Também agora, ultimamente, não tô mais perguntando que eu já tô safo. Pô, onde é o metrô? Normalmente, se eu tiver um lugar, a pessoa fala assim, pô, olha, direita e esquerda, natural. Se a pessoa fala assim, pra onde você tá indo? Só pra eu saber se é melhor você pegar esse metrô, de repente tem um outro aqui. Se a pessoa só fizer isso, você vai falar assim, cara, a pessoa prestou atenção. De vez em quando a pessoa vem pedir alguma atividade sua lá no... Você, não, pô, faz isso, você tá concentrado. Você, calma aí, deixa eu fechar o notebook. Me explica melhor, deixa eu ver qual... Só assim a pessoa vai se sentir aquele importante. Teve um outro grande executivo que teve aqui, que ele comentou sobre... hoje era um CEO de um grande banco, enfim, de uma grande empresa, que o pai dele trabalhava como auxiliar de serviços gerais e, não menosprezando a profissão, nada disso. Passou uma vez um gerente, uma pessoa... Posso te falar um negócio? Pô, você é uma pessoa bem apessoada, todos os dentes, fala bem. Por que você não estuda? Por que você não vai a outra coisa? Você não vai... Cara, a pessoa percebeu, falou assim, deve ter dado 1 minuto, 2 minutos de papo, mudou a vida. O cara viu aquilo como uma oportunidade, o pai dele começou a estudar, que não sei... Então a gente impacta muitas pessoas. Uhum. E o Léo e o Luiz Serafim, o Abraço Serafim, passou aqui e falou: então, às vezes eu gosto de tentar a gente fazer algo e deixar marca nas pessoas, e as coisas mais simples possível. Ele deu exemplo de aniversário. Pô, em vez de dar um presentinho, às vezes se tiver mais amigos, cara, vamos juntar o nosso, vamos dar um negócio que a pessoa vai lembrar do resto da vida, alguma coisa que impacta. Você, de todas as pessoas que passaram a sua vida, você lembra alguém aqui que você fala assim, putz, cara, ou mais recente, enfim, que fala assim, cara, eu deixei uma marca naquela pessoa que ela e eu vou lembrar daqui a 1, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a sei lá, que
que você lembre assim, quer dizer, com certeza tiveram vários, óbvio, mas que eu acho que serve de exemplo para que as pessoas reflitam. O Perdigão, que você conhece, teve Conheço. aqui, e ele, não sei o que, vai lá de imortalidade, imortal. Eu falei, cara, o que tem nessa água aqui que tá falando negócio de imortal? E depois... Agora no Perdigão. Não é? Ele veio com o negócio de imortal. Porra, só que ele falou uma verdade. A forma que a gente impacta as pessoas, de repente a gente pode nem... Não, a gente pode não estar nem mais aí, a pessoa morreu, mas você vai lembrar dela e você vai continuar fazendo bem. Eu acho que a gente tem que ter essa corrente de bem de impactar positivamente. Você lembra de uma que você impactou positivamente que, cara, vai marcar você? Ó, eu vou te falar, lembro de uma pessoa que tá aqui na minha frente. Que eu sempre que posso, eu gosto de trazer para as pessoas algumas referências. E eu acho que a gente tem participação, a gente tem responsabilidade em alguns momentos da vida das pessoas. Mas foi o que eu falei aqui nos bastidores com você. Eu acho que o maior responsável pela jornada de cada uma é aquela pessoa, porque está relacionado a ela querer ou não. Perfeito. Mas esse aprendizado que eu tive lá atrás, de que era não deixar de olhar para as pessoas, é você conseguir exatamente parar e olhar no olho da pessoa. E você falar menos, e você ouvir mais aquela pessoa, e você entender os momentos daquela pessoa. E eu acho que vão ter momentos que você vai ter que comprar uma briga que possa comprometer até o teu momento profissional também. Perfeito. Então eu tive um momento com o Márcio, que é um momento que eu sei que ele fala com carinho de mim, e eu dou muito exemplo em vários momentos que eu tô ali no meio corporativo, ou até mesmo com pessoas que não estão no meio corporativo, mas que estão querendo na vida alguma coisa, que primeiro, o cara foi chamado para cobrir ali férias, sei lá, passou em 11... Fez 11 processos e não passou, mas ele servia para cobrir. Só que, cara, os gestores anteriores se aproveitavam desse momento, que assim, eu não tenho um custo maior, eu tenho um cara que é bom, que vai segurar uma equipe, então cada hora que um revezar aqui de férias, eu vou colocar ele. E eu bati para falei, não, eu quero que ele seja promovido. Eu não vou cobrir buraco, porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Como que uma pessoa consegue conduzir? A gente tá falando de 11 vezes em um ano. E não serve. E a pessoa não serve. Falei assim, não é possível, gente. Não é possível. Então, eu lembro que a Fernanda, que era a pessoa que estava na época também, comprou a ideia comigo. E assim, a gente teve que ir lá peitar o RH. E aí você precisa se despir dos seus medos, né? De que, pô, eu vou ficar batendo na casa de um cara. Perfeito. Né? Mas eu sabia que ele queria muito. Perfeito. E que ele tinha o potencial. A pessoa está preparada 100%? Não. Tá. Ninguém tá para nada. Não, até porque é o seguinte, gente, liderança é sobre pessoas, não tem teoria. Você pode ser o melhor gestor do mundo. Se você mudou a equipe, você vai ter que mudar porque as pessoas são diferentes. E eu tive outras pessoas que estavam numa situação parecida e que eu também... Boa. Porque é minha convicção. Porque aconteceu, não 11 vezes, mas aconteceu comigo também. E eu vi que... Depois eu fui procurar entender que é essa mesma pessoa que eu falei que não tá mais viva. O cara me segurou também por capricho, porque sabia que para aquilo que eu tava fazendo para ele, que eu era quase uma secretária pessoal dele, eu resolvia todas as buchas dele, inclusive coisinhas pessoais. O cara não queria perder, porque ele sabia que eu era de confiança. Então eu fazia um processo para supervisor, porque eu queria voltar. Lembra que eu falei que eu não queria ser um analista? Sim. Eu queria voltar para supervisão. Sim. Que eu via tudo lá fazendo amigo secreto, comemorando aniversário, e eu de fora. Que o cara ia almoçar no aniversário dele e nem me convidava, nem pagava meu almoço. Então eu ia lá, me inscrevia no processo, ele botava ele como último aprovador para entrevistar. Não vou te entrevistar não, você não tá pronto ainda. Não sei o que, tal. Daqui um dia eu fui reclamar no RH. Falei, eu quero saber por que eu não tô pronto. E aí, foi a partir dessa minha experiência, dessa minha coragem lá atrás. Não vai deixar fazer os outros. Não vou deixar fazer. E aí, aquilo que eu falei, eu sei que ele fala comigo sobre mim com carinho. Sim. Ele acha que, o Léo, não foi o Léo. Ele me demonstrou que ele queria muito isso e que ele estava pronto para aquilo. E aí ele me encorajou também. Assim, eu acho que é um processo dos dois. Mas isso você falou um ponto importante, até para quem está assistindo. As pessoas de vez em quando terceirizam também as carreiras e falam o seguinte: a pessoa não está brigando por mim. Você está brigando por mim. Exatamente. Você quer que uma pessoa vai brigar, se expor, nem você está brigando por você. E tem um ponto do Léo que eu acho que é fantástico, né, por um líder, né?
que, porra, né? O Léo é uma inspiração aqui de liderança. Pô, o Léo foi o cara que, sem dúvida nenhuma, mudou minha vida, ele sabe disso. E o tempo que a gente tem junto, a gente se fala tal. Não se fala o tempo todo, porque, pô, estamos correndo pra caramba, mas a gente tá sempre conectado. Mas é um cara que ele fez uma coisa assim que eu acho que todo líder, né, deveria fazer, que nesses 11 processos aí que eu tive, né, pô, não passei, e o Léo brigou por mim. Cara, quando eu entrei na sala e aí o Léo chamou o pessoal do RH, e aí o RH falou, pô, Marcinho, a partir de hoje é supervisor. Cara, esse cara chorou demais, chorava. E a gente assim, cara, falava, cara, não é possível. E o Léo chorando assim, e o legal é isso, né? De novo. É aquele sentimento, né? Não é, então, assim, porra, imagina. Pra mim, foi óbvio, né? Uma super conquista, uma coisa que eu queria tanto. Mas você vê o seu gestor ali chorando por você, mas chorando assim de... E eu era coordenador, né? Tá? Eu não era pica da galáxia. Pô, marcou muito, né? Até hoje. E aí é por isso que talvez eu até seja um chorão. Eu sou um chorão hoje, tá? Eu também choro, me emociono e tal. Mas foi uma das coisas, né, que aconteceram e que, porra, todo mundo, ali, como o Léo chorou, todo mundo chorou. E aí, pô, eram umas 13 pessoas assim na sala, batendo pau na hora que eu entrei na operação. Todo mundo... Cara, e foi impressionante. Mas né? também no dia que eu saí quando eu saí dessa operação que eles fizeram comigo, até saxofone. Pô, a gente montou uma banda, tinha violino, tinha saxofone, tudo, né? Tocando um caminho de pétala de rosas. E aí o Paulo César, que era na época o comercial lá da Contax, né? Ele lá em cima, porque a nossa operação era da Credicar, né? Sim. Então tinha uma vista, tinha um mezanino, todo mundo, os diretores, veio todo mundo pro mezanino ver aquela música, acontecendo aquele evento, né? Imagina. Aí o Paulo César só virou pro RH e falou assim, e vocês estão deixando esse cara sair daqui? Então essas... marca, isso, né? Pra mim, como que foi, né? Mas você imagina assim, o salão ali tinha mais ou menos, sei lá, 600, 700 pessoas. Né? Aplaudindo, entregando então, assim, um salão enorme, assim, todo mundo parando. Hoje cheio, com buquê, assim, chorando. Deixar marca. Cara, melhor exemplo. Mas aqui, ó, só quero falar um ponto, assim, eu sempre falo isso e eu vou reforçar aqui. Quem quer algo tem que estar gritando que quer. Tem que estar com a mão levantada gritando que quer. Tem que demonstrar que quer. Não tem que esperar ninguém lá te puxar, te pressionar pra nada. Sem dúvida. Porque é a primeira compra que você... primeira venda que você faz é a primeira compra que alguém faz de você. Sim. É do aquilo que você realmente, efetivamente quer. Então, não é o Léo, não é o gestor que foi lá, foi você. Cara, você estava latente ali o tempo inteiro gritando, esta é minha oportunidade, é o meu momento. Minha oportunidade, é o meu momento. E como que você não vai dar valor para uma parada dela? Perfeito. E pessoal, reforça bem que o Léo acabou de falar. Isso depende primeiro de você. Eu costumo falar para todo mundo também, quando a gente tá lá, tava lá no curso, eu divido sempre a minha carreira sempre em 4 pedaços. Básico, você acabou de chegar, você tem que conhecer, dominar, blá blá blá. É o técnico. O segundo pedaço, que é você tem que ser o melhor do que você tá fazendo dentro daquilo. O terceiro pedaço, você tem que aumentar a tua bunda, tá fazendo o seguinte, cara, eu não tô aqui mais nessa cadeira. Na hora que você aumentou o 4º pedaço, eu tenho que mostrar que eu quero sair. Não é esperar, as pessoas estão muito esperando assim. Não, deixa a pessoa me ver que eu tô maior do que a cadeira. Não! Você tem que começar a se mostrar e mostrar que, cara, eu preciso dessa cadeira, que essa cadeira não cabe mais pra mim. E as pessoas confundem, ficam esperando. E aí tem um outro ponto também, sabe qual que é? Que eu ouvi muito, agora não, porque assim, esse tempo que eu tô do outro lado, né, assim, como cliente e tal, é um tempo menor. Mas nos 23 anos que eu trabalhei Atento, trabalhei em Contax, trabalhei em Teleperformance, as pessoas ficavam me criticando. Você ficou 3 anos em um, 4 anos na outra, 5 anos na outra, você não ficou... Por que você não ficou os 23 anos? Porque não cabia mais pra mim. Porque não cabia. E assim, eu sei, óbvio, assim, tem um lado de orgulho, mas tem um lado também do que eu sei que as pessoas, quando são demitidas, tem vários motivos. Sim. Tem vários motivos. Cada um tem o seu particular. Só que em 31 anos de carreira, eu nunca fui demitido. Eu não sei. Talvez eu desabe se um dia eu for demitido. Eu queria falar isso, Léo. Ser demitido. Mas esse... Porque eu saí, porque não me cabia. Eu já tava gritando, eu tava pulsando por uma nova fase. E, cara, não tinha espaço. Você não tem aqui, tem outro lugar. Fui falar, cara... Ou então chegava um cara que tava aqui, saiu e falava, Léo, vem que eu tenho uma cadeira maior pra você. Léo, vem que eu tenho um lugar maior pra você.
Cara, vai falar, não, vou esperar mais 2, 3 anos pra alguém sair pra eu poder ocupar uma cadeira maior. E assim eu fui sair daí pra... Eu vou dar uma espetada aqui agora, né? Porque assim, pô, a gente falou de uma coisa boa, eu queria ser supervisor, né? Fiquei pouco tempo, porque depois eu já fui promovido de novo e acabei indo pra outra empresa com o Léo também. E aí ele também promoveu algumas vezes, tá? Não foi essa promoção, promoveu na linha do tempo algumas vezes. E aí, mas assim, nem tudo foi flores, né? Não. O Léo também teve um momento em que precisou me demitir, né? E aí? Se esse cara, na minha promoção, chorava, bicho. Como é que Na chora demissão, você é maluco, né? Mas assim, eu acho que isso tá muito condicionado, e eu acho que a melhor pessoa para falar isso é o próprio Léo, né? Como lidar com isso, né? Porque tudo, quando é coisas boas, pô, a gente, cara, tem momentos felizes, abraço, fala, pô, você é demais, você é foda. E no momento, cara, que pega, né? Como é que é lidar com isso? Momento. Porque se a gente o tempo todo se doa e a gente naturalmente gosta de pessoas, tal, como é que é falar, cara, daqui pra frente a gente Nem infelizmente demissão é fácil. Nem aquela que você sabe que a pessoa foi contra alguma regra ou fez alguma coisa errada. Perfeito. Essas são que você faz, talvez, com menos sentimento. E aí, obviamente, por mais que você conheça a história, você viu que aquela pessoa, ela tá ali ocupando o lugar de alguém que é honesto, que vai seguir com aquilo que tem que fazer. Então, você vai ser firme, mais duro e não é legal. Eu, pelo menos, não me sinto bem em demitir. Já demiti algumas pessoas. Já tive que demitir, como eu falei, várias pessoas por uma circunstância. Agora, é muito mais difícil quando você tem que fazer uma redução de quadro e que você precisa fazer uma redução de uma pessoa que você conhece o potencial, conhece o trabalho, conhece a história, sabe da dedicação, mas que, cara, ali, para aqueles critérios, é aquela pessoa que você não depende. Você tem que executar. Mas isso, Léo, isso tem que estar claro, não é só no momento de executar, isso já está claro já na jornada. Jogou. Até porque a pessoa também já está numa posição que ela sabe o peso que é o salário dela, que ela sabe o peso que é o cargo dela, que, cara, as entregas, e que numa dor de barriga ali, sim, cara, Mas isso é aquela história, né? Mas, só para concluir, assim, você acaba, obviamente que se eu chorei para promover, chorei com ele pela história, né? Isso não quer. Você também, e eu acho que isso é super legal, você como líder, você tem que mostrar também, em várias maneiras, suas vulnerabilidades. Sim, claro. Porque você precisa mostrar para as pessoas que você é gente. Não. Você precisa mostrar, não é várias, não. A gente tem que ter, pra gente se conectar com as pessoas de verdade, faz parte, né? Então, você chorar numa demissão de alguém que você reconhece a legitimidade do trabalho e sabe que é uma pessoa que faz grandes entregas, isso não quer dizer que você é um gestor fraco. Mas você também tem que... Eu represento o quê? Representava ali no momento uma empresa que precisava tomar uma decisão. E outra, né, Léo? Assim, eu acho que a gente, na medida que vai ficando velho, a gente amadurece, né? E é aquela história, né? Que a gente lembra dos professores mais, né? Aquele cara, que pegou você lá, te deu... É a mesma coisa com a demissão, né? Então, naquele momento, naquela jornada ali, cara, aqui, né? Vai iniciar um novo ciclo. Então, pega essa experiência toda que você teve, cara, transforma. Que é o caso que eu tive, que inúmeras pessoas têm, né? Não é porque você não deu certo numa empresa XPTO e que você fazia uma função X e que depois não deu certo. E em outro momento cara, então, e é isso, né? E falou, e assim, e aí eu vou te falar, cara, foi uma das coisas que na minha transação, né, de empreitada aí, foi ótimo ter acontecido isso, porque aí deu insight pra trazer outras pessoas, promover outras pessoas, trabalhei em outros lugares. E aí tem uma coisa que é pano de fundo super importante, porque aí o Mota, lá de trás da escola, não fugiu dele na vida pessoal, porque eu não fugi dele. Então, esse também que é uma coisa que eu acho que é importante. Porque quando você foge da vida do outro também pessoal, aí é covardia. Excelente. Entendeu? Mas não fugi, continuei olhando para outras oportunidades para tentar ajudar ele. Que é o se importar, né? O Léo sempre fez isso, né? É uma coisa minha. As pessoas quebram, tentam quebrar, tentam fugir, tentam se afastar. Para se eximir da responsabilidade. Não. Porque você pode, claro, você não vai tirar do seu, né? Em algum momento você faz, mas assim, se você não tem condições, você não vai tirar do seu. Mas se preocupar e ficar antenado com algumas oportunidades de ajuda, eu acho que até como cidadão, como pessoa,
é sua obrigação. Perfeito. Independente que você tenha uma história de vínculo com alguém, mas se você tem uma oportunidade de pensar, e eu tento fazer esse exercício mesmo, porque eu gosto de me sentir bem comigo mesmo, entendeu? Que é a coisa que eu acho que a gente vai ao longo da vida aprendendo com maturidade, que é o quanto que você é justo com você mesmo. Perfeito. Que eu acho que esse é o melhor balizador. Não, é acho que esse comigo. tem que ser o primeiro. Porque assim, porque as pessoas acabam se cobrando uma coisa que não tem que se cobrar. Exato. Por outros problemas, se eu tô sendo justo. Boa. Então assim, pra gente ir pra fechar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Ah, mas calma aí. Já que ele falou do pessoal, tem uma informação importante. Daí de novo, galera, vamos ver se vocês vão saber. Amigos e familiares, mais próximos. Não empreste dinheiro, isso é... Não é. Não tem. Qual é o teu superpoder? O que é o superpoder? Aquela coisa seguinte, que amigos e familiares falam o seguinte, precisa disso, tem que pedir pro Léo. Porque, o churrasco é o Léo que tem que fazer. Ou, não, aquela coisa, se você é o melhor do mundo, dentro do mundo de amigos e familiares, que assim, se for pra pedir isso aqui, não adianta pedir pra A, pra B, pra sua irmã. Isso aqui tem que pedir pro Léo. Acho que se for pra pedir pra... Ou faz, né, que você faz. Né? Não, pra montar encontro dos amigos. Então, assim, eu gosto bastante também. Reunir a galera. Reunir. E eu gosto de organizar, sim. E quando... Já foi muito mais, tá? Hoje em dia, eu acho que pelas conexões, as pessoas vão tendo suas vidas, seus compromissos, suas agendas, às vezes é difícil de deixar... Ontem mesmo foi um caos para poder conseguir organizar todo mundo. Muita gente não foi. Aí você já vai ficando velho, você já tira o filtro, aí você já fala que não gostou, porque desmarcou só em cima da hora, não sei o que, outro cara, enfim. Mas eu gosto muito, e eu gosto dessa coisa de organizar, se tiver que cozinhar, eu que vou no mercado, compro tudo, depois eu faço rateio pra todo mundo. Sim. Então as pessoas já sabem que eu sou bom pra isso. Vamos fazer encontro, deixa que o Léo organiza. Sabe que eu sou bom pra isso, mas assim, vai doer um pouquinho no bolso. Porque eu não vou ficar lavando louça, não vou ficar... Não, entendeu? Vai doer um pouquinho. Porque aí é assim, vamos botar o churrasqueiro, vamos trazer... Legal. Pra se divertir, é isso aí, né? Vamos deixar, né? Não tô dizendo que eu tenho que fazer, eu posso organizar, não quero... E aí, assim, por exemplo, tem filho pequeno, as crianças comidinhas separar, o nugget, as besteirinhas, o tabletzinho pra ficar brincando, pra poder também não ficar só a conversa chata dos adultos, entendeu? Aí faz mímica, faz um monte de coisa e tal, Isso é legal. Essas... Bom, eu boto várias, né? Sacanagem, né? Falar de festa com esse cara aí. Imagem, ação, fim de festa, que nego não sabe. CS composto, conhece essas também? Que aí valendo bebida, quem perde, bebe. Imagem, ação, CS composto, o que a gente faz no fim de festa lá pra nego ficar bêbado? Porrinha. Eita. Vocês sabem lá? Sim. E aí quem bebe. Então é assim. Tá louco. E agora na última pra derrubar todo mundo. Na última pro Rio e pros últimos encontros eu comprei um karaokê. Aí, uma caixinha com dois. Mais moderno, com luz, sem fio. Ô, Elton, hoje vai ter música, né? Porque esse cara canta, hein? E nós, esse cara canta, meu bicho. Encerrar com. Porra, o Léo é tipo exemplo, porque celebrar faz parte todo mês, toda semana. Gostei disso. Então vamos fazer o seguinte, Primeiro eu queria super agradecer, Léo e Tarifa, por, cara, que momento incrível aqui. E você falando umas coisas, cara, dá uma viajada. Assim, eu falo que pra mim isso aqui é um presente. Eu sempre saio daqui melhor e quem assiste vê. Eu mudei minha vida depois de conhecer as histórias. Eu não faço terapia, não faço nada disso. A melhor terapia é essa. Melhor é essa, conhecer pessoas, estar com pessoas, conhecer história. Então, super obrigado por esse presente. Você tá aqui e Tarifa de novo. Você tá aqui com... Eu que ganhei. E essa coincidência desse episódio especial, por quê? Porque quem não assistiu, gente, você vê lá, de novo, Márcio Tarifa Conexão. A pessoa importante que ele contou a história, tudo isso, é o Léo. Eu chorar. Ele mandou. E agora, cara, não, e agora que você tá aqui, né? Cara, assim, eu vou te falar que pra mim parece, né, que você armou isso aí de sacanagem. E não era, né? Pô, de sacanagem. E, pô, né, um presente isso aqui, né? Pô, tá com o Léo, né? Fazer parte aqui dessa conversa pra gente, cara, é maravilhoso, né? Você tem uma pessoa, amigo, gestor. Então, eu vou dar um desafio diferente de vocês. Então, assim, pra gente fechar. Rodada de arroba, quem quiser acompanhar vocês, só para reforçar aí as redes sociais. Um presente final, uma mensagem final para quem está assistindo, uma frase ou uma mensagem. E qual o desafio? Passaram muitas pessoas na nossa vida que nos ajudaram. A gente não vai nada sozinho. E eu acho que gratidão não é só falar obrigado, enfim. E a gente tem que reconhecer que pessoas foram importantes e marcaram a gente. Então, qual o desafio final?
de todas as 50, 100, 200 mil que passaram na vida de vocês, você escolhesse uma para agradecer em nome de todas as outras que ajudou a ser a quem você é hoje, enfim, que eu acho que é isso. Nós somos parte de várias pessoas que colocaram aqui aquele tema tem aquele bonequinho cheio de quadradinho que sai da gente e vai pros filhos, mas na gente também são pessoas que colocaram aquele de quadradinho. Já tô avisando a turma antes para não ficar com ciúme. Tá representando esse número, para não ficar com ciúme. O desafio é falar de uma só, mas assim, é representando todas elas para não ter ciúme, tá? Então, rodada de arroba, uma frase aí, a mensagem final e uma pessoa agradecer em nome de todas aí por ter ajudado a vocês a ser a pessoa tão incrível como é hoje e que tá compartilhando esse conhecimento para inspirar outras, né? Vai, Marcinho, vai lá. Vai lá, pô, Léo, vai lá. Cara, convidado, pô. O arroba é Leonardo_Mota com 2 T's, 76, pode me seguir lá. Falando da pessoa, eu acho que ela vai representar não só a minha jornada, mas de algumas outras pessoas aqui. É o Augusto Mazeto, que eu comentei com você, acho que é uma pessoa incrível. Eu tive vários momentos com ele onde nós fomos pares, depois ele foi meu gestor, e eu acho que ele abriu algumas portas importantes para mim também. Eu já tinha um nome no mercado, mas eu acho que isso deu uma fortalecida. Foi ele que me levou para o outro lado estratégico de ser cliente, me levou para a aviação, que é um mundo incrível, que eu não conhecia, que eu comecei só como usuário, e aí você começa a ver, puta, você transporta até tubarão, você transporta coração e tem que chegar até... E é uma correria e tudo começa no call center. Então, assim, é um cara que é apaixonado pelo cliente. Então, uma pessoa que consegue te dar uma aula assim, de visibilidade do que efetivamente é pensar no cliente, né? É um cara que virou uma referência muito forte no mercado. Então, se vocês puderem oportunidade de trazer... já sabe que vai vir. Já sabe que vai vir. Uma pessoa super divertida, ótimo para sentar e tomar também. Então é no nosso. Uma só não dá. Cara, a gente aqui é incrível, maravilhoso. Que bom. E agradecer a vocês também por essa oportunidade de realmente estar... aqui acho que é um momento ímpar, né? Porque a gente vê poucas pessoas querendo conhecer o profissional. Às vezes eles querem conhecer a marca, mas o profissional que está por trás da marca às vezes não quer saber muito da história. A gente poder chegar aqui, se despedir, falar e ficar à vontade, eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que a gente precisa, como audiência, também contribuir. Então, galera que dá o sininho lá, ir lá seguir e multiplicar e compartilhar inspirações, gente. Eu não tô preocupado, aqui a gente fala, não tô preocupado se vai ser 1 milhão versão 0. Eu tô preocupado com o seguinte, será que essa mensagem aqui pode ajudar uma pessoa? Pode ajudar outra? É isso. Como é que a gente faz a corrente do bem de ajudar pessoas? Fluir e ir mais longe possível. Porque eu tenho absoluta certeza que nesse momento tem pessoas que o que vocês falaram aqui, como eu saí daqui com a cabeça grande, de repente você pode ajudar vidas, não é só carreiras. E aí, nesse processo de vocês estarem, né, aqui assistindo, a gente deixar o arroba, vai lá, pergunta, tira dúvida, pede ideia, sabe? Coloca teu projeto, fala o que acha. A gente não tá aqui pra cobrar nada, a gente tá aqui pra poder ajudar, pra fazer essa corrente do bem. E é super legal ter esse canal, cara. Legal. Parabéns. Eu tô super lisonjeado esse convidado tá participando aqui. Não, e sabe que depois agora você vai voltar pra cá hoje. Que legal. Agora, e a mensagem final, uma frase que você gosta, algo que... Cara, eu geralmente, as pessoas geralmente carregam, né, uma frase. Uma mensagem, não precisa ser não necessariamente frase. Mas o que eu acho que é bacana de deixar aqui é a gente ter o coração aberto, essa oportunidade de ouvir as pessoas. Né? Conhecer algo novo que não seja... Conhecer algo novo, de ouvir. A gente, às vezes, né, busca alguém ou procura alguém e às vezes inverte a conversa, né? E aí você passa a ser o ouvinte e você tá precisando, às vezes, você nem quer uma palavra, você só quer desabafar. Perfeito. Então eu acho assim, deixa o teu familiar, o teu filho. A gente tava falando aqui sobre a série, né, cara? Acho que existem tantos momentos que a gente precisa perceber o outro e dar a oportunidade pro outro falar e dar a oportunidade do outro só botar pra fora. Se a tua contribuição com a sua história tiver um espacinho ali e for bacana e relevante pra ajudar aquela pessoa, legal. Mas às vezes eu acho que essa coisa de você estar disponível para as pessoas.
sabe? Boa. Eu acho que é uma mensagem legal Top, incrível. de deixar. Show. E os arrobas? E aí, meu amigo? Fala. Eu falei, Leonardo, _mota com 2 T's, 76. Que legal. Bom, eu tenho que falar de uma pessoa, mais uma aqui. Pô, né, Teus arroba, frase final e a pessoa. Legal, cara. Eu vou começar com a pessoa, né? Pô, o Léo, né? Já falei, é sacanagem falar, pô, de novo. Vou valer outra, né? Uma pessoa que eu venho aprendendo e é uma das pessoas que eu, né, desde quando eu conheci, né, virei amigo também, que é o Fábio Bisac da Motiva, que é o presidente, CEO. Cara, é um talentoso, é um cara que não para também, pô, tá o tempo todo pensando em alguma coisa. O cara é empreendedor porra, se ele estiver conversando com você sobre bolinha de gude, daqui a pouco ele vai estar criando um negócio pra vender bolinha de gude. Então, o cara, ele é extraordinário, além de ser, pô, um cara super humano e tal. Dorme pouquíssimo, 3 horas, esse cara vive no café e cigarro, meu Deus, né? É um maluco, mas tem um coração gigante. Então, acho que, né, óbvio que essas semanas aí eu vi que você até postou, né, um noticiário ali da Forbes, que era você a média dos 5 seus, Sim, né, da sua hora e tal. Cara, perfeitamente isso, né? Acho que criar o hábito de ter pessoas assim é muito a característica que a gente tem, né? Que é muito parecido que a gente e valores, né? Não é cargo, né? Tá pessoas, cargos, né? Pessoas. E o quanto isso movimenta a gente, né? Acho que é extraordinário. Então, pô, hoje eu tenho, né, né, sou abençoado de conseguir trabalhar numa empresa que eu gosto e fazer o que eu gosto, conviver com pessoas que a gente gosta, e o dia que a gente não tá nervoso, a gente vai lá e toca música, baita guitarrista também, pô, vamos lá, vamos fazer um show. Então, pô, é legal pra caramba, acho que isso é importantíssimo, e o Fábio é um puta querido aí, meu. Que legal. Pensando em frase, pô, sei lá, eu não tenho uma frase aqui, alguma coisa já fixada, mas eu acho que a mensagem é, pô, o tempo todo a gente tá aprendendo, né? Pô, eu sou um cara que aprendo, eu escuto muito mais do que eu falo, né? O Léo é um cara muito comunicativo e tal. Eu sou o cara que colo do lado e eu escuto, né? Então, sou uma das pessoas que escutam pessoas mais velhas. Então, cara, o tempo todo essas pessoas estão lá, cara, já viveu o que você viveu. Eu sou um dos caras que aprendo o tempo todo, e o que eu não sei, cara, eu não tenho, né, problema nenhum em ligar pra alguém pra saber, né? Tá aqui um fofo, que é o Capolete, que é um dos caras, né? Assim como o Eduardo Saraiva, todos esses caras aí. Quando eu não sei de alguma coisa, eu ligo e falo, cara, o que você faria numa situação assim? Dele, não, mas aconteceu? Eu falei, não aconteceu, mas tá pra acontecer. O que você faz? Pô, vai por essa linha. Então, pô, eu acho que é um aprendizado. Então, a vida é um aprendizado. Então, a gente tem tanta informação hoje, né? Você tá na rede social, o tempo todo você tá lá com informação e tal, mas, cara, se preocupa com o que você tá aprendendo, né? Não é só você olhar. Então, cara, tem hoje 30 milhões de coisas lá que você vê, que nem eu, coisas que eu já fico louco, é ver meu filho no Rios lá, eu falo, sai disso aí, pelo amor de Deus, não. Se eu pegar você com o dedinho lá pra cima, eu vou te matar. Porque, cara, pô, tem muita coisa ali na idade dele que eu acho que acaba pesando, porque ele pode aprender tantas outras coisas, cara, ouvindo, estando com pessoas, né, cara, pô, não tem coisa melhor que isso, né? Legal. E, pô, é isso. @Márcio Tarifa, meu Instagram é Márcio P. Tarifa, e mais uma vez, obrigado aí por esse convite. Obrigado, né? Um presente que eu tô recebendo hoje pra vida, e eu não tenho dúvida, né? E pra mim, sem combinar, pra mim tá sendo um presente pra quem tá assistindo nosso, essa conexão que não foi combinada aqui. Gostou. E essa história que a gente tá contando aqui, né, não é uma história do ano passado, nem de 10 anos. A gente tá falando de 22 anos lá, 20 anos. 22. Bastante. Então, pô, cara, que a gente não esquece, que marcou a nossa vida, e a gente conta pra um monte de gente. Tanta história legal. Cabelo na época. Eu tô prestes a voltar com cabelo, mas aí é uma outra, eu vou criar outra história. Outra história, boa. Obrigado aí, viu? Cara, super obrigado, pessoal. E eu não gosto nem de deixar a mensagem final, mas acho que só um ponto importante dessas conexões de forma de pessoa. Aprenda algumas vezes com as crianças essas conexões genuínas, porque você vê criança, elas vão lá, ela brinca com os outros e não sabe se ela é A, se é B ou C, tá feliz, tá se divertindo junto, e de vez em quando elas se estranham, brigam, e no segundo seguinte continua a mesma felicidade junto. Então não leve coisa pro coração e se conecte com as pessoas. Independente se a B gosta de ser, cara, você vai ser feliz com pessoas diferentes do que você. Tem absoluta certeza disso. Então experimenta ser feliz não só com pessoas iguais, pessoas diferentes, como crianças fazem, sem querer nada em troca. É só aquele momento de alegria, vai fazer diferença em vocês. Legal? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Espero que vocês tenham curtido com a gente. Até o próximo episódio, galera. E aí, pessoal, quando eu falei que se vocês gostarem de tudo isso, achou que ia acabar, calma.
segura um pouco, porque dois cantores, o encerramento vai ser musical. Certo? Não. Então, vai o Tarifa cantou da outra vez, agora tem um super cantor e eu fico aqui na... Mas o legal é que agora, pô, você tem um cantor aqui do lado, é uma honra, né, É bicho? cantor, minha irmã é cantora. Olha aí, eu já tenho. Vamos valorizar Manda aí, agora, hein? Gente, tô com a voz, tô rouco, mas Boa. eu acho que tem a ver um pouco com o momento. Boa. Vamos lá. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita. Olha a voz do cara aí, vai cantando demais, bicho. Valeu, galera. Tchau, tchau. Canta muito. Valeu.